Queridos, a gente, às vezes, toma umas atitudes na nossa vida, assim, achando que a gente vai resolver um problema, mas a gente toma um caminho relativamente errado, né? Então, por exemplo, se eu precisasse de um emprego, seria muito legal se eu conhecesse o dono de uma empresa aí muito grande. Já que o cara está na mídia, né? Esse cara aí, Elon Musk, não sei como é que você pronuncia o nome do cara. Beleza. Olha só, eu estou precisando de um emprego. E aí, eu tenho a oportunidade de conhecer e conversar com Elon Musk, ou Elon Musk. Cara, vai ser top, não vai? O cara deve ter milhares de empregos a oferecer, e eu estou diante do dono de uma grande empresa. Cara, imagina que eu estou doente. E aí, eu posso conversar com um cara que é o médico especialista naquela minha doença. E aí, esse médico especialista vai me dar um parecer. Uma vez, por exemplo, eu dei uma facada na minha mão, e aí eu fui procurar uma ortopedista, que era uma referência aqui de Niterói. Graças a Deus tive essa oportunidade de procurar essa profissional, e ela, deu toda a instrução que eu precisaria para aquele momento. Cara, imagina que você tem um cachorrinho. Beleza, seu cachorrinho está doente. E você pode conversar com a Rafa, que é a nossa médica veterinária aqui, mais importante de todas. E aí a Rafa vai te dar aquela instrução maneira, isso daqui, meu amigo, você precisa dar uma vacina, ou isso aqui, você tem que mudar a ração, ou você tem que fazer tal tratamento com o seu cachorrinho. Não seria muito maneiro? Se a gente pudesse recorrer à pessoa certa para resolver um problema que a gente tenha? Eu tenho dificuldade em matemática. E aí, eu tenho a oportunidade de conversar com o Tiaguinho, que é um gênio da matemática, aqui, todo mundo sabe. Tiaguinho é meu amigo, cara. Beleza? Aí o Tiaguinho vai me ensinar como é que eu faço, aquela conta lá. Até a fração eu já esqueci, para você ter noção. Fração já não sei mais fazer. Tiaguinho sabe. Tiaguinho vai me dar aquela moral. Não é maneiro você ter um contato assim? Eu quero aprender a tocar guitarra. Conheço o Jeff lá, o Jeff, dá aula pra galera aí, toca muito guitarra. E aí ele vai me dar um toque, compra essa guitarra, faz assim, se dedica tanto tempo, vai me instruir naquele sentido. Cara, apesar disso tudo, a gente tem como recorrer a uma pessoa que é muito mais próxima do que qualquer outra, uma pessoa que é muito mais sábia do que qualquer outra, uma pessoa que pode realmente orientar o nosso coração e a nossa vida no sentido correto, que é a Deus, na verdade, cara. Às vezes a gente busca saída para as questões da nossa vida em lugares, ou deposita a esperança do nosso coração para resolver uma parada, em lugares que não vão resolver o nosso problema necessariamente, sabendo que a gente tem um Deus que está acima da matemática, que está acima da medicina, que está acima de todos os mercados de trabalho e de qualquer tipo de emprego. Um Deus que é acessível, essa aqui é a parada. Então, Jesus conquistou isso para a gente. Jesus vem a esse mundo para conquistar esse acesso a Deus que a gente não tinha. Lembra lá no Antigo Testamento, a gente está lendo o Antigo Testamento aí direto? Cara, para você acessar a Deus, a gente acabou de ler Levítico. Aquele só de ler, aquilo é insuportável, cara. Porque você tem que toda hora fazer uma opção de coisa, uma opção de ritual, e tudo tem que ser muito perfeitinho, e tudo tem que ter métrica, e tudo é repetido 1000 vezes, e toda hora você tem que fazer aquilo tudo de novo, para poder entrar na presença de Deus. E aí tem um cara que tem que ser da família de Arão, e dentro daquela família aquele cara vai ser sorteado uma vez por ano, e ele tem que estar com uma roupa certa, tem que ser no dia certo, ele vai com uma corda pendurada para que se ele morresse, ele fosse arrastado para fora para entrar na presença de Deus. Jesus conquistou isso para a gente. Hoje, nós estamos unidos com Cristo pelo sacrifício dele. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo para você? Que através de Jesus, você não precisa mais fazer
aqueles rituais todos, através de Jesus, você tem acesso à presença de Deus, o Deus que criou o Elon Musk lá, o Deus que criou a Rafaela, nossa médica veterinária, o Deus que criou a matemática, o Deus que criou o universo, o Deus que criou a sua vida, o Deus que te conhece antes de você nascer, esse Deus que te ama mais do que seus pais te amam, e seus pais devem te amar bastante. Cara, esse Deus é acessível, esse Deus é um Deus pessoal, esse Deus quer conversar com a gente, e a gente tem a oportunidade de conversar com Ele, só que às vezes a gente perde essa oportunidade por tantas outras coisas. Tiago escreveu o livro dele para um povo que sabia o que era religião, e por incrível que pareça, a gente que conhece a religião, a gente que sabe o que é oração, a gente que sabe o que é orar, a gente ora muito pouco, muito pouco. A gente vê isso, galera, pela reunião de oração aqui. Nossa, graças a Deus hoje estava cheio. Faltou até cadeira ali, mas, cara, podia estar muito mais cheio. Sei que, né, algumas pessoas, como a nossa médica veterinária, estava lá, trabalhando, estava vindo do estágio. Mas, muita gente podia estar ali orando com a gente e não está. Por quê? Porque está desperdiçando seu tempo com coisas inúteis. Inúteis. Está desperdiçando tempo, podendo encurtar as coisas e chegar no coração da pessoa que pode realmente conhecer a nossa vida e guiar a nossa vida pelo caminho mais excelente de todos, que é o próprio Deus, através do seu Filho Jesus. Tiago escreve uma carta para a igreja, para os crentes, e Tiago vai falar que os crentes têm que orar. Olha só, Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim, você está com a Bíblia aberta aí? Tiago 5, 17, diz assim a palavra de Deus: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Amém e amém. Tiago, o cara que escreveu esse texto, esse cara que era um cara da fé, irmão de Jesus, esse cara vai dizer algo importante para a gente. Primeiro, ele está afirmando que a gente deve orar. E depois, nessa parte do verso 17 e 18, ele vai exemplificar, ele vai trazer exemplo. Então, cara, por que eu tenho que orar? Ah, porque, cara, tem exemplos que mostram que a oração pode ser respondida. Sabe o que é maneiro nesse texto? Esse texto traz algumas lições que tiram as nossas desculpas. Então, olha só, primeira lição desse texto: se somos humanos, precisamos orar, beleza? Se somos humanos, precisamos orar. Elias era humano como nós. Elias foi um profeta do Antigo Testamento. Esse cara foi tão importante, que esse cara aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no monte em que acontece a transfiguração. Então o que rola? Jesus sobe um monte com Pedro, Tiago, João, não estavam no barquinho, estavam subindo o monte, beleza? E aí chega no alto desse monte, com esses 3 discípulos, aparecem para Jesus Elias, beleza, que é esse profeta aqui, representando toda a profecia do Antigo Testamento, e Moisés. Moisés e Elias aparecem para Jesus e para os discípulos de Jesus. Moisés representa a lei do Antigo Testamento, Elias representa os profetas. Esses caras conversam com Jesus aqui. Elias é o maior profeta de todos. Elias foi um cara tão grande que Elias nem chegou a morrer. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então aconteceu um negócio muito doido no final da vida de Elias, que Elias estava caminhando num lugar lá, e vem uma carruagem de fogo, algo que parecia uma carruagem de fogo, pega
Elias e leva Elias e acabou. Elias vai morar com Deus. Elias é esse cara. E aí a gente pode pensar assim, pô, mas é Elias, beleza? Elias é diferente de mim, com certeza. Não. A Bíblia está querendo tirar a nossa desculpa. A Bíblia está dizendo para a gente que Elias era humano, como nós. Elias é reconhecido por 2 orações. A tradução antiga desse texto, a gente está usando uma tradução aqui que se chama NVI. Tem uma tradução chamada Almeida Revista Atualizada, ARA. Essa tradução vai dizer assim, Elias era humano como nós, sujeito às mesmas paixões. O que o texto está querendo dizer? No original mesmo não está escrito isso não, sujeito às mesmas paixões. Mas é isso que o texto quer dizer. Elias era humano como nós, então ele estava sujeito à mesma coisa que a gente está, mesmo sentimento. Você tem preguiça em algum momento da sua vida? Pô, não é possível que não tenha, beleza? Eu tenho preguiça. Tantas vezes, Elias tinha. Tem hora que você tem raiva? Pô, Elias também. Tem hora que você está cansado? Tem hora que você diz assim, não aguento mais? Elias da mesma forma. Tem coisas que te interessam, que você pensa assim, pô, isso é maneiro, vou fazer isso, vou dedicar minha vida a isso. Tem um hobby, você tem um hobby? Ou não? Alguém? Pô, várias pessoas aí. Cara, Elias era igual a você. Qual é a diferença entre nós e Elias? A única diferença é que ele orou. Essa foi a diferença. A diferença é que ele orou, e orou fervorosamente. Há 2 orações aqui, a vida de Elias é resumida por 2 orações. Acontece o seguinte, há um rei chamado Acabe, um cara do mal, beleza? E ele tem uma mulher chamada Jezabel, que é uma mulher do mal. E essa galera aí começa a perseguir Elias. Essa galera começa a levantar várias estátuas lá no meio de Israel e falar para o povo adorar aquelas estátuas. Elias se levanta então, Elias desafia aquelas estátuas e aquilo que estava sendo colocado ali como idolatria. E Elias vence uma batalha importantíssima. Mesmo depois disso acontecer, Elias estabelece 2 orações para a vida dele. Cara, quando lembrarem de você na sua vida, você acha que alguém vai lembrar de você porque você era uma pessoa que orava? Elias, cara, foi lembrado por ser uma pessoa que orava, beleza? A oração de Elias é uma oração extremamente radical. Elias ora para não chover. Sabe o que significa orar para não chover? Pensa assim, você orar para que o seu país se dê mal pra caramba. Porque quando não chove, não sei se você sabe, às vezes quando chove, a gente fica meio chateado. Eu confesso que às vezes eu fico. Só que agora, como eu planto, lido com planta, eu sou agricultor, jardineiro, paisagista, coisa do gênero, beleza? Pastor também de ovelhas. Eu gosto de planta, sou o tiozão da planta, beleza? O tiozão da samambaia, pai de samambaia, sou eu, beleza? Aí, cara, quando chove, eu fico hoje satisfeito, porque choveu, não tem que molhar a planta. Deus molhou para mim, glória a Deus por tudo, aleluia. Mas antigamente, quando chovia, eu ficava chateado, por quê? Porque eu vinha de outra cidade para cá, e era chover para o trânsito virar o inferno, era isso. Beleza? E aí eu demorava 2 horas para chegar aqui e sei lá quantas horas para voltar. O negócio ficava ruim quando chovia. Mas, queridos, para ter comidinha no nosso prato tem que chover. Beleza? A gente não entende isso, porque a gente não planta mais hoje. Eu planto. Mas para ter comida no nosso prato tem que chover. Beleza? Elias não ora para chover e ter comida no prato dele. Ele ora para não chover. Cara, você tem noção desse tipo de oração? Ele ora pela vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja um prejuízo para a vida dele. Porque agora, meu amigo, para de chover durante 3 anos e meio. São 3 anos e meio de fome, de seca, de tormento para todo mundo. Elias ora pela vontade de Deus, ainda que ele vá passar sufoco, perrengue,
vai ser tenso para ele, vai ser ruim para ele, mas ele ora pela vontade de Deus. Alguma vez você já teve coragem de fazer uma oração desse tipo? Orar pela vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus não fosse aquilo que você julgue como melhor para a sua vida? Você já fez alguma oração assim para Deus? Senhor, a gente quer passar no Enem, né? A gente ora para passar. Você já orou assim, Senhor, se eu não estiver preparado para a universidade, que eu não passe? Se eu não estiver preparado para tomar terror lá na universidade, porque eu sou crente, porque eu sou cristão, que eu não passe no vestibular, que eu não esteja na universidade no ano que vem? Alguém já teve condições de fazer esse tipo de oração? Você já orou alguma vez assim? Pô, se o fato de eu tocar guitarra for fazer com que eu me envaideça e tire a glória do culto que deve ser para Deus e traga essa glória para mim mesmo, Senhor, que eu não aprenda a tocar esse instrumento. Alguém já teve condições de orar assim? Cara, olha que coisa impressionante. Elias ora para que ele passe fome junto com seu povo. E no meio do sufoco, ele vai ter que ser alimentado por corvos. Sabe o que é essa parada? Um pássaro preto, não é isso? Que tem que pegar a comidinha lá e levar para Elias, e Elias tem que acreditar que isso vai acontecer. E o rio que ele bebe água começa a secar. E o povo fica com ódio dele, porque sabe que ele orou para que não chovesse, e não chove durante 3 anos e meio. Você já orou alguma vez por alguma coisa que vai fazer com que as pessoas te odeiem? Já orou por isso? Cara, olha só, você pode fazer esse tipo de oração. Senhor, que eu seja tão crente, beleza, e tão fiel à tua palavra, que os meus amiguinhos da faculdade venham a me odiar. Senhor, que eu seja tão crente e tão fiel à tua palavra, que os meus coleguinhas que se acham legais pra caramba, a galera popular da minha escola, do meu condomínio, de onde eu ando, que essa galera passe a me odiar por conta disso, por conta do que eu sou parecido com você. Esse foi o tipo de oração que Elias fez. Mas Elias, queridos, não era um super-homem, beleza? E você não é a Mulher Maravilha. O que acontece é que Elias era um ser humano igualzinho a mim e a você, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tristezas, aos mesmos problemas, às mesmas dúvidas que a gente tem. Consegue entender? Será que a gente conseguiria fazer uma oração nesse sentido? Que a gente passasse sufoco? Aqui, meu amigo, ó, todo mundo perdeu o emprego. Porque parou de chover, acabou tudo. Beleza? Quem era agricultor não é mais. Quem é pecuarista não é mais. Se o animalzinho morre, o médico veterinário não tem trabalho. Não é isso? Se não tem animal para ser abatido, não tem açougue. Se não tem açougue, não tem mercado. E se não chove, não tem grão, não tem pão, não tem padaria, não tem padeiro. E se não chove, não tem água para fazer massa, pedreiro. E se não chove, não tem nada. Elias ora para que não chova. E Elias ora fervorosamente. Cara, isso é coisa espantosa. Sabe o que é orar com fervor? A gente ora de modo despretensioso. A gente ora muitas vezes sem coração. Orar com fervor, a palavra fervor significa ferver. Já colocou uma água para ferver, um leite para ferver? Antigamente a gente tinha que colocar leite para ferver. Vocês não são desse tempo, mas antigamente quando tirava mesmo da vaquinha lá, você já tirou leite da vaquinha, que eu já vi seus vídeos lá, tirando leite da vaquinha na fazenda lá. Cara, antigamente você tinha que ferver o leite, que o leite, né, vinha direto lá, e aí você tinha que ferver. Fervor significa ferver. Para ferver tem que ter o quê? Uma fonte de calor, não é isso? A gente que é pentecostal aqui nessa igreja tem que ter fogo, né? Para ferver tem que ter fogo, meu amigo. Então, a nossa oração
tem que ser oração fervorosa. A gente faz orações despretensiosas, a gente faz orações de qualquer maneira, sem coração. A fórmula que Tiago está passando para a gente aqui não é essa. Essa galera aqui orava e chorava enquanto orava. Era a vida dessa gente aqui, orar e chorar. Essa galera colocava o coração naquilo que fazia. E quando eles estavam alegres, eles cantavam com vontade. Eles não cantavam igual a gente canta aqui no Up, não, beleza? A gente canta meio assim, não é isso? A gente tá meio... Vocês são adolescentes, pessoal. Pô, vocês têm que estar animadões. Às vezes eu penso assim, pô, eu sou um velho no meio de vocês. Parece até que eu estou mais animado que vocês, como assim? Cara, vocês têm que estar animados, vocês têm que estar fervorosos, tem que ter fogo na parada, tem que pegar fogo. Pô, se não tiver como, a gente tem que orar para isso acontecer. Se somos humanos, a gente precisa orar. Segunda lição desse texto, se Deus permanece o mesmo, a gente precisa orar. Então, a equação é essa. A gente é ser humano e sempre vai ser. A gente vai ser perfeito para ser ouvido na oração? Não, Elias não era. A gente tem que estar com a vida toda certinha diante de Deus, fazendo tudo certo? Claro que não, nunca vai acontecer isso. No entanto, a gente tem que orar com fervor, com coração. E Deus permanece sendo Deus. É isso que a gente acredita nessa igreja, beleza? Essa igreja aqui é uma igreja reformada, pentecostal. A gente crê que a gente tem o Espírito Santo agindo no nosso meio, derramando dons no nosso meio. A gente crê nos dons espirituais, a gente ora pelo fogo do Espírito aqui. É assim. Beleza? E Deus permanece sendo Deus. Então, a gente diz que a gente é continuista. Tem uma galera aí que a gente chama, e eles se chamam, de cessacionista. O que isso significa? Os dons que foram derramados lá para os apóstolos acabaram, ou cessaram, ou diminuíram demais. A gente não crê assim não. Beleza? A gente crê na continuidade dos dons. Os dons permanecem hoje. E hoje a gente ora para que pessoas sejam curadas e elas são curadas. Irmãos, se vocês perguntarem para um dos amarelinhos que está servindo aí hoje, depois vocês olhem para o lado, beleza? Tem a galera de amarelo lá fora. Um desses irmãos, a gente orou pela vida da esposinha de um desses irmãos, e essa esposinha engravidou pela misericórdia de Deus e por milagre de Deus. Eu orei, o início do ano passado, 2023, início do ano, coloquei no meu caderninho uma oração, tem um caderninho lá, tranquilo? O que eu faço? Coloco a oraçãozinha no caderninho e quando Deus responde, coloco do lado que Deus respondeu. Início de 2023 eu orei para que o meu irmão e a minha cunhada tivessem um filho. E eles são casados há 13 anos, sem filhos. E eu orei para que isso acontecesse. Cara, você acredita que quando chegou em novembro, a minha sobrinha nasceu, Clarinha? Pô, menina mais linda de todas, aí você vai ver o bebê. Domingo, se você vier aí, você vai ver. O bebê mais bonito da igreja, mais lindo de todos, é a minha sobrinha. Você vai olhar, vai lembrar. Olha lá, sobrinha de... 13 anos tentando, cara, é Deus que faz essas coisas. A gente já teve orações respondidas nesse sentido várias vezes. Muitas pessoas foram curadas quando a gente orou e clamou a Deus para que essas pessoas fossem curadas. Isso é hoje, beleza? É século 21, é 2020, 2024, é assim, é hoje, galera, que essa parada está acontecendo. Isso tem acontecido no nosso meio, pessoas têm sido libertas de demônios na nossa frente, a gente tem visto isso no nosso meio. Isso continua a acontecer no meio do povo de Deus.
Deus permanece o mesmo. Você consegue entender? O mesmo Deus que ouviu a oração de Elias é o Deus que está aqui no nosso meio hoje. O mesmo Deus que fez com que a terra ficasse 3 anos e meio sem chover, para que o povo se convertesse. Porque qual era o problema? Aquele povo tinha tudo, e por isso eles não se convertiam. E a partir do momento que eles passaram um sufoco, eles viram que existia um Deus verdadeiro. Esse mesmo Deus que fez essa maravilha no passado, faz hoje. O mesmo Deus que converteu o meu coração com 15 anos, está aqui hoje, mudando a nossa história. O mesmo Deus. O mesmo Deus que ouviu a oração dos seus pais, dos seus avós. O mesmo Deus é o Deus para o qual você pode orar, com quem você pode conversar. E se você fizer isso com fervor, Ele ouve a sua oração. Como que a gente aplica essa palavra ao nosso coração? Primeiro, como é que a gente vive isso? Para possuir uma vida de oração, você tem que orar. Beleza? É assim que começa. Como é que eu posso ter uma vida nesse sentido? Começa agora, começa a orar aí. Começa a pedir a Deus para que Ele te dê esse tipo de vida de oração. Eu conheço a história de um cara. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão, tá ligado? Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tentando dominar o mundo. Aquele joguinho que você já jogou, War, algumas vezes. Alguém já jogou esse jogo? Então, a Alemanha era aquele exército que estava avançando lá, tentando dominar o mundo. Tem uma hora que o exército alemão vai enfrentar, por incrível que pareça, o exército egípcio. E o exército egípcio não tinha chance nenhuma contra o exército alemão. Nesse momento, uma igreja se reúne no país de Gales. A Inglaterra estava sendo atacada pela Alemanha também. Essa igreja se reúne no país de Gales e ora para que os egípcios possam vencer a batalha contra os alemães. Era tipo assim, cara, pensa numa parada assim, covardia, tipo, não tem chance nenhuma. Tipo, eu lutar contra um lutador de MMA profissional e eu achar que eu vou ganhar desse cara, não tem condições, beleza? Não é impossível isso acontecer. Pior, a gente monta um time aqui, de futebol, e a gente joga contra a seleção brasileira de futebol. A gente monta agora, e a gente vai com esse tênis mesmo, sem chuteira, e a gente acha que a gente vai ganhar, beleza? Era isso. Egito contra a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, a igreja no país de Gales, a igreja de um cara chamado Rich Howells, a igreja começa a orar, para que o Egito consiga ganhar a frente de batalha. E sabe o que acontece? A Alemanha está ganhando. Tem uma hora que eles têm que atravessar a frente de batalha alemã, tem que atravessar um córrego, uma água que está correndo. E eles imaginam que aquilo ali é água de rio, e por isso é uma água doce. E eles acham assim, vamos beber essa água. Imagina você num campo de batalha, no Egito, beleza? Calorzão, negócio, tá sinistro, e tem água para você beber. E eles começaram a beber aquela água. Só que aquela água era água salobra, que chamam. Sabe o que é água salobra? É água que tem nível de sal, mas não tem o nível de sal da água do mar. Então você não percebe. Então eles começaram a beber água com sal. Só que eles estavam achando que estavam bebendo simplesmente uma água suja. E aí o exército alemão bebe aquela água, a língua começa a inchar, saltar para fora, eles sufocados têm que se render para o exército egípcio. A Alemanha se rende para o exército egípcio no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, por causa de uma igreja que está orando para que isso aconteça. Você consegue entender? Existe um Deus que é o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus inclina os seus ouvidos, como diz o salmista, para ouvir a sua oração. E ainda que você coloque a sua casa no lugar mais alto para orar, ou que você esteja no lugar mais profundo da terra, no mais profundo do mar,
não vou parar não, mais altos céus, vai comigo, não, vai, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Pô, agora sim, beleza? Ó, no lugar mais profundo de todos, no mais alto de todos, o Senhor do universo, Ele está atento à sua oração, ao seu pedido. Para começar a orar, você tem que orar. E aí, qual é a dica que eu dou para você? É o que eu faço, que eu fiz hoje. Irmãos, eu fiz isso hoje. Eu parei para orar. Primeira oração que eu fiz foi: Senhor, tira todo o barulho da minha cabeça, todas as vozes do meu coração, todo o tormento, tudo que me distrai, Senhor. Limpa a minha mente agora para eu começar a orar. Então, antes de orar, eu oro, pedindo para que Deus tire toda a bagunça do meu coração, porque às vezes eu começo a orar e aí meu coração vai para qualquer coisa, e daqui a pouco eu lembro assim, não, estou orando, aí eu volto a orar, e aí meu coração vai para outro lugar. Então, a primeira oração que eu faço é essa: Senhor, limpa meu coração agora, minha mente, me ajuda a me concentrar naquilo que seja o teu reino. Segunda forma da gente viver essa parada: ore com fervor. Então, galera, a gente tem que orar com coração. Se não tem coração, a gente tem que orar pedindo para que Deus dê coração na hora da nossa oração. A gente precisa orar querendo que Deus faça, colocando o nosso sentimento, a nossa alma. Cara, já leu o livro dos Salmos alguma vez na sua vida? Já leu algum salmo na sua vida? Às vezes a gente lê essa parada aqui e a gente fica meio escandalizado assim, porque tem umas orações que você não faria. Tem cada oração no livro dos Salmos que você pensa assim, caramba, como é que esses caras estão orando isso? A oração parece doida demais para a gente, mas uma coisa eles faziam de modo correto: eles colocavam o coração na oração. Sentimento que tinha, eles colocavam diante de Deus. O que o livro dos Salmos mostra para a gente é que não há coração rejeitado quando a gente ora. Queridos, longe é um lugar que não existe para nós quando a gente está diante de Deus em oração. Longe é um lugar que não existe. Você pode estar no mais profundo do abismo, beleza? Da sua alma. Você pode estar na tristeza mais profunda. Você pode estar afundado no pior pecado que você já vivenciou na sua vida. Se você se colocar em oração, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Ele ouve a sua oração. Tem um livro que se chama Longe é um Lugar que Não Existe, né? Na oração é assim: longe é um lugar que não existe. Onde você estiver, você se coloca em oração. O Senhor ouve a sua oração, mas você tem que fazer isso de todo o coração. Tem que ser fervorosamente, tem que fazer querendo, com vontade, chorando, gritando para Deus. Essas são as orações que estão no livro dos Salmos. São essas orações que a gente ouve o salmista fazer. A gente tem que orar com fervor. Por fim, terceira e última aplicação: ore com fervor, na certeza de que Deus fará mais do que você espera. Ore com fervor, na certeza de que Deus fará mais do que você espera. Uma vez eu orei para que minha filha nascesse, beleza? Orei para que eu tivesse uma filha, e aí minha esposa ficou grávida da minha filha, e aí quando foi chegar o dia em que a minha filhinha foi nascer, eu orei para que ela nascesse bem. Como já era o segundo filho, eu estava meio relaxado assim, no sentido de achar que tudo era normal. Então, o nascimento de uma criança, né? Eu já tinha tido um filho, já tinha passado por todo aquele ritual e fui muito pertinho. Meus filhos têm a diferença de 1 ano e 1 mês. Então, assim, quando minha esposa estava, sei lá, meu filho estava com 4, 5 meses, minha esposa já estava grávida de novo.
Então foi tudo muito perto. Então eu fui para o hospital, eu já conheci o hospital, e aí eu vesti aquela roupinha lá, e aí eu fui para uma salinha esperar a hora de tirar foto e minha filha nascer, e fazer todos os vídeos e tudo mais, e botar na internet. Eu orei para que ficasse tudo bem, para que minha filha nascesse bem. E aí no dia que a minha filha nasceu, minha filha morreu e nasceu de novo. Então eu orei para que minha filha nascesse, mas ela nasceu 2 vezes no mesmo dia. Todo aniversário da minha filha é dupla comemoração. Eu vejo uma menininha brincando no canto da minha casa, e eu sei que Deus salvou a vida da minha filha, naquele dia que ela nasceu, e que ela veio, né, a ter uma parada lá, cardiorrespiratória, e depois voltou a viver. Eu sempre me recordo daquilo que Deus fez. Deus fez mais do que eu esperava. Eu queria que minha filha nascesse, e ela nasceu 2 vezes no mesmo dia, e hoje está viva, com saúde, graças a Deus. O Senhor faz mais do que a gente espera, ainda que no meio desse caminho haja sofrimento. Então qual é a parada? O Senhor vai fazer mais e melhor. Ele não diz que a gente vai estar imune ao sofrimento, Ele diz que vai estar do nosso ladinho, que Ele ouve as nossas orações, e que a gente é totalmente humano como Elias. E por isso, se Elias orou para que não chovesse, a natureza tivesse uma pausa, a gente pode orar da mesma forma. Meus amigos, muitas vezes eu orei para que não chovesse, e eu creio que não choveu por causa da minha oração. Muitas vezes eu orei para que chovesse, eu creio que choveu por causa da minha oração. Já orei por coisas impossíveis que aconteceram. Eu preciso de uns 10 cultos aí para testemunhar. Vou parar por aqui. Amém. Senhor, muito obrigado por aquilo que você faz, Senhor. Você é o Deus fiel. A gente crê que você é o mesmo Deus de Elias. A gente crê que através do teu Filho Jesus a gente pode ter livre acesso à tua presença, Senhor. E diante de você não tem lugar que seja distante demais, Senhor. Pelo contrário, Senhor, ajuda a gente a colocar nossa vida em oração diante de você todos os dias. Ajuda a gente a te buscar, ajuda a gente a cessar as vozes tão loucas que estão dentro de nós, Senhor, e ouvir a voz do Teu Espírito Santo chamando a gente para orar, Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida de oração, Pai, a recorrer ao melhor recurso de todos, a recorrer a você, a ter intimidade contigo, Senhor. Ajuda a gente a ser Teu amigo, Senhor. Ajuda a gente a Te amar como você tem nos amado todos os dias, Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida verdadeira, sem hipocrisia, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Dá mais experiências contigo, Senhor. Ouve as nossas orações. Esteja no nosso meio. Muda o nosso coração. Traz o sentimento correto na Tua presença, Senhor. Ajuda a gente. Em nome de Jesus. Amém.